Tudo bem? Sejam muito bem-vindos mesmo a essa nossa live. Hoje nós vamos falar de um assunto super bacana. É um assunto que vem aí para ajudar muitas pessoas. No caso, nós vamos falar da ampliação, né, da vacina Pneumo 13 pelo Programa Nacional de Imunização. Vacina essa, né, que hoje está disponível no CRI e que era indicada para um grupo reduzido, né, de pacientes, e hoje ela está ampliada temporariamente. Então, eu acho que é uma informação bacana, é uma informação relevante para a gente trazer e discutir com vocês e ajudar os nossos pacientes, né, a serem beneficiados com essa ampliação. Então, eu vou falar um pouquinho o que a vacina Pneumo 13 ela protege, né? Porque a gente tem aí na nossa rotina, a gente tem Pneumo 10, a gente tem algumas situações em que nós podemos fazer a Pneumo 23, mas a Pneumo 13, ela não faz parte da nossa rotina ali no dia a dia dentro da UBS, né? E aí, ela estava disponível desde setembro, né, de 2019, só nos CRIs. Então, é uma vacina que a gente não tem, assim, muito contato. É mais quem trabalha no centro de referência de imunobiológico ou então na rede privada, porque a rede privada, ela faz a vacina Pneumo 13 normalmente e tem aí um esquema todo diferenciado em relação ao Programa Nacional de Imunização, ok? Então vamos falar um pouquinho, né? Por que é tão importante a vacina pneumocóxica, seja ela a Pneumo 10, a Pneumo 13 ou a Pneumo 23? Cada uma, no nosso Programa Nacional de Imunização, cada uma tem as indicações corretas, né? Mas por que elas são tão importantes? Porque elas vêm para fazer a prevenção de doenças pneumocóxicas. Então, são doenças graves, né, consideradas graves, que podem até levar à morte, e a gente consegue aí fazer uma prevenção através da vacina. A gente tem, por exemplo, pneumonias, né, principalmente em pacientes idosos, acabam desencadeando pneumonias, é muito comum, né? E uma das situações que vem ajudar bastante aí a gente é a vacina da gripe, né? A vacina da influenza, ela ajuda bastante nesse sentido, né? De evitar pneumonias em idosos, né? E aí a vacina pneumo, ela vem auxiliar nesse processo. Pneumonias graves, otites graves, meningite. Então, são doenças que são causadas por pneumococo. E tanto a prevenção desde bebê, né, que o bebê também faz o uso da vacina Pneumo 10 na sua infância, o idoso, no caso se tiver indicação, e na nossa rotina do Pneumo 23 aí a gente tem indicação para os indígenas, né, ou pacientes maiores de 65 anos que estão em instituições, né, que essas casas de longa permanência, né, então eles podem fazer uso, né, então vai fazer uma dose e depois de 5 anos um reforço. Fora isso, a Pneumo 13, ela é disponibilizada então só no Centro de Referência de Imunobiológico Especial. E ficava limitado a um grupo de pessoas, né? Então, a um grupo pequeno de pacientes. E aí, o que aconteceu para que essa vacina, que é tão importante, né, para a prevenção de doenças tão graves, fosse ampliada aí, né, para um grupo maior de pessoas? Então, se a gente voltar um pouquinho atrás, lá mais ou menos em setembro de 2019, o Programa Nacional de Imunização, ele passou a fazer, né, a aquisição da vacina Pneumo 13 para ser aplicada no CRI a esses pacientes. Mas, como eu falei, é um número muito limitado de pacientes. Quem tinha, né, indicação para receber? Então, eram os pacientes com HIV, eram os pacientes transplante, né, de medula óssea, transplante de células troncos e os pacientes que faziam tratamento para câncer, né, que são os pacientes oncológicos. Então, essa lista de pacientes eram os únicos que tinham direito a receber. Então, o Programa Nacional de Imunização, ele fez uma compra grande
baseado então nas estatísticas, no levantamento da quantidade de pacientes que estão nessa condição para que fossem imunizados. Só que infelizmente aconteceu de que a quantidade ficou muito grande, foram poucos pacientes que procuraram, né? A gente teve aí uma média mais ou menos de 280 mil pacientes procurando. Só que aí para uma compra de 1 milhão de doses, você tem aí uma sobra maior de 600 mil doses paradas, né? Correndo o risco de vencer. Então, o que o Programa Nacional de Imunização decidiu? Que deveria, então, ser feita uma ampliação para que conseguisse abranger uma quantidade maior de pessoas, para que fosse utilizado, né, essas doses e não houvesse perda dessas vacinas. Então, foi feita a ampliação primeiramente para alguns grupos, então não só aqueles 4, né, que eram indicados, então passaram-se a oferecer a vacina para os pacientes imunodeprimidos, né, então aqueles pacientes que têm problema com o sistema imunológico, seja por doença ou seja por tratamento. Muitas vezes o paciente faz um tratamento que deprime o sistema imunológico. Então, provavelmente tem um diagnóstico, né, para poder estar fazendo esse tratamento. Então, com essa receita ou esse laudo, ele consegue tomar a vacina no CRI. Então, pacientes que têm asplenia funcional, né, ou asplenia anatômica. Então, o paciente que não tem baço, né, o baço não funciona direito ou não tem o baço, porque o baço está totalmente ligado à produção de células de defesa, né, ao sistema imunológico. Então, nessas condições, aí, então, foi ampliado a vacinação para eles. As pneumopatias, então, são doenças pulmonares, cardiopatias, também os pacientes então que têm problemas cardíacos, portadores de implante, né, coclear também foi um dos pacientes indicados pelo risco, né, porque quando você faz um implante coclear, você acaba, o paciente acaba aumentando o risco, né, por uma infecção, por pneumococo, principalmente meningite, que está muito próximo, o implante ele é nessa região, né, atrás da orelha, posterior aqui da orelha, então o implante fica na parte interna, mesmo debaixo da pele, e isso tá muito próximo das meninges, né, tá muito próximo ali de toda a calota craniana. Isso pode levar a aumentar o risco, né, de uma infecção, no caso uma meningite por pneumococo, né, então nesse caso também tem indicação, enfim. Aí foi feito em janeiro, de janeiro a julho foi feito essa ampliação. Então, além as 4 indicações, aí começaram, então, a fazer nesses pacientes, né, os imunodeprimidos, na asplenia, cardiopatias, pneumopatias e os pacientes de implante. Só que ainda existe uma quantidade muito grande de vacina para ser aplicada. E aí, o vencimento dela é agora em 2022, né? Então, o vencimento tá para fevereiro de 2022. Então, é extremamente importante que se faça vários movimentos para que não se perca, né, essas doses. E aí, nesse caso, então, o programa acabou fazendo uma ampliação maior, né, desse grupo que tem indicação. Então, ele começou a orientar as unidades a fazer a buscativa desses pacientes. Então, todos esses pacientes que têm a indicação e que a gente já citou acima, que eu já citei anteriormente, passou então até 30 de novembro ter direito. E não só esses, como o que foi feito, pegou toda aquela lista de pacientes que têm direito à vacina Pneumo 23, no caso os pacientes que têm direito da Pneumo 23 no CRI, né, porque a gente tem na unidade os pacientes que têm direito à Pneumo 23, que são os indígenas e que são os pacientes maiores de 65 anos, que nem, por exemplo, se eu trabalho numa estratégia de saúde da família, eu sei que na minha
tem uma casa de longa permanência, e nessa casa tem vários idosos, então tem maiores de 65 anos, então vou fazer a busca ativa nesse local, vou vacinar essas pessoas. Isso acontece na rotina, na nossa rotina, né? Então os maiores de 65 em casa de longa permanência, ou os indígenas. Fora isso, tem que ser no CRI. E aí a lista do CRI para tomar a pneumo 23, ela é bem extensa, né? E eles acabaram ampliando, então não só aquele grupo anterior, mas trouxeram todos os pacientes. E aí dentro dessa lista a gente acaba tendo uma gama de pacientes, uma quantidade bem maior de pacientes que tenham direito. Então até o dia 30 de novembro tá ampliado para esses. Eu vou elencar aqui para vocês os pacientes indicados, para que vocês também tenham, fiquem atentos, né, aos diagnósticos, desde que dos pacientes que chegam na sala de vacina, ou atendimento dentro da própria unidade, ou o grupo de diabetes, por exemplo, tem um dia que vocês fazem o atendimento do hipertenso e do diabético, então verificar esse grupo, né, se não tomou a vacina, se não teve ainda a oportunidade de se imunizar para a pneumo 23, então indica, né, no caso a pneumo 13. Então são, como eu já falei, asplenia, né, anatômica ou funcional, ou doenças relacionadas, né, a essa questão do mau funcionamento do baço. Fístula licórica, né, então é quando a pessoa tem uma fístula e ela tem um extravasamento de líquor, né, para a região nasal, então isso é uma doença, tem um diagnóstico e é acompanhado, então ele tem uma indicação, né, da vacinação. O implante de cóclea, né, que a gente algum tipo de imunodeficiência congênita, então paciente que tem problema com imunidade, no caso aqui a congênita, mas também as imunodepressões causadas por tratamento ou pelo próprio processo de doença também tem indicação, né, da vacina. Nefropatias crônicas, então são doenças renais, né, crônicas. Paciente que faz hemodiálise, quem tem síndrome nefrótica também está indicado. Pneumopatias crônicas, asma persistente, fibrose cística, cardiopatias crônicas, teve problema cardíaco, faz acompanhamento, toma medicamento, então tem um laudo médico, tem receita, procure o CRI para poder ter uma maior orientação e também nós profissionais, né, conhecendo os nossos pacientes, a gente pode também fazer essa orientação ou a verificação desse processo. Hepatopatia crônica também, né, pacientes que têm problema no fígado, que é crônico, também tem indicação. As doenças neurológicas crônicas incapacitantes também estão aí contemplados. Trissomias, diabetes, então os nossos pacientes diabetes, que é uma quantidade grande, a gente também pode buscar. Doenças de depósito, que são várias doenças, que são doenças metabólicas, né, que acabam fazendo acúmulo de substâncias no organismo, então cada uma aí, são várias, acho que em torno aí de umas 40 tipos de doenças de depósito, então qualquer uma dessas que esteja aí dentro desse rol de doenças de depósito também tem indicação. A imunodepressão terapêutica, né, que a gente falou, HIV, transplantados de órgãos sólidos e transplantados de medula óssea, que a gente já tinha falado anteriormente, que já era até antes já era indicado só para esses casos, né, e agora com a ampliação ele também está dentro aí dessa ampliação. E no caso, as pessoas que já receberam a pneumo 23, elas podem receber a pneumo 13, tá? Elas podem fazer esse reforço, mas desde que seja respeitado o intervalo. Então existe um intervalo entre uma vacina e outra. Se o teu paciente tomou a pneumo 23 e agora ele vai tomar a pneumo 13, então ele precisa ter 1 ano de espaço entre a pneumo 23 e a pneumo 13. Tá? Agora, se ele tomou a pneumo 13 e vai tomar a 23, então são 8 semanas de intervalo. Então, fez a pneumo 13 e veio na unidade, por algum motivo tem indicação para tomar a pneumo 23, então
tem que aguardar o espaço aí de 8 semanas para poder imunizar, tá? Então o intervalo entre elas é esse. Então, assim, a orientação do Ministério é que se façam busca, né? Então, nós que estamos na estratégia, que estamos ali na ponta, que conhecemos os nossos pacientes, né? Eu costumo dizer que os grupos educativos, eles são muito bons para que a gente consiga ali encaminhar os pacientes para vacina, fazer orientação da importância das vacinas. Então, pegar esses grupos de hipertenso que a gente faz, né? Onde o hipertenso diabético ali, no caso, quem tem hipertensão, se for só hipertensão, não tem indicação. Mas diabetes tem indicação. Então, normalmente estão ali associados nesse grupo, né? Então, levando os pacientes que têm diabetes, os que têm cardiopatias, pneumopatias, que são pacientes que estão ali no nosso dia a dia mesmo, que vêm sempre à unidade. Estejam atentos, né? Para que a gente consiga aí até fevereiro de 2022 fazer essas vacinas e a gente acabar não perdendo, porque é uma quantidade muito grande de vacina, né? E eu acho assim, principalmente quem é estratégia de saúde da família tem uma condição maior, né, de fazer essa busca. A gente tem os agentes comunitários que são nossos parceiros nesse processo. Então, oriente eles, né, que estejam atentos, que tragam uma listagem de quem são esses pacientes para que a gente possa fazer uma melhor triagem disso, para unir forças mesmo, né? Converse com a equipe médica. Se tiver casos, por exemplo, pede para o médico na consulta, doutor, se tiver pacientes que tiver cardiopatia, pneumopatia, pegue a listagem, passa para eles, os pacientes diabéticos, encaminha na sala de vacina que eu vou conversar e ali você conversa, verifica se já não tomou, se não tomou, encaminha esse paciente para poder fazer a avaliação lá e ver, porque é uma oportunidade muito grande, né, que não era aberta antes. Na verdade, a Pneumo 13 ela não fazia nem parte, né, do nosso calendário, né, do serviço público. Ela estava disponível somente na rede privada. E aí, em 2019 passou a fazer parte, mas para esse grupo muito pequeno. Então, agora, por esse motivo, né, de ter um excesso de vacina e que vai vencer o ano que vem, a gente teve a ampliação, ótimo. Quem sabe ela passa também a fazer parte, né, dessa listagem aí da Pneumo 23, que é uma listagem bem maior, que fique como uma rotina no CRI para esses pacientes também, que são pacientes que precisam, né, dessa vacina, que precisam se proteger, porque as doenças causadas pelo pneumococo são doenças graves, né, e principalmente as pessoas que são imunodeprimidas, os idosos, enfim, acabam tendo uma chance maior, né, de adoecer. Então, é importante verificar na rotina do seu dia a dia aí, da sua OBS, da sua cidade, como é feito esse processo no CRI. Tem unidades que ela encaminha o paciente direto ao centro de referência, tem unidades que ela faz todo o trâmite e a vacina vem para a unidade. Tem lugares que é feito tudo online, o próprio paciente entra e solicita. Então, cada cidade tem uma rotina que precisa ser discutido dentro aí, né, do sistema, né, do próprio município, qual a melhor forma de beneficiar, né, esse paciente e ajudar aí que a gente não se perca, né, essa quantidade, assim, imensa de vacina. Quem sabe, né, futuramente também esteja liberado aí para mais pessoas, enfim, podemos ajudar mais pessoas, tá bom? Então era isso que eu tinha que trazer hoje. Eu resolvi trazer essa modificação, né, essa ampliação, porque eu acho que é muito importante a informação e ainda dá tempo, né? A gente tá aí em setembro, vai até o final de novembro, dá pra gente fazer buscas dos nossos pacientes, mandar para tomar, né, a vacina da Pneumo 13 aí no CRI mais próximo da sua unidade, tá bom? Até mais, um grande abraço para vocês e uma boa tarde.